Olá, Eduardo aqui. Seja bem-vindo ao canal que entrega o ouro da produção musical. Sem enrolação e sem esconder o jogo. Sabe quando tu coloca um reverb ou um delay, mas esses efeitos não se destacam naquele bolo de instrumentos? E se aumentamos o volume deles, embola tudo. Sabe como se resolve isso? Com equalização de reverb e delay. Isso daqui, ó, é muito poderoso. Quando bem feito, faz uma diferença enorme na mix. Então bora entender como isso vai transformar a tua mix. E ó, já começa fazendo o básico, que ajuda demais. Dá o like e se inscreve no canal. Olha a quantidade de gente que assiste os vídeos e não se inscreve. Pô, sacanagem, né? Te inscreve aí, ó, não custa nada. E assim, tu ajuda o algoritmo do YouTube a entender que tu gosta desse tipo de conteúdo. E ele sempre vai te mostrar quando tiver conteúdo top como esse. E logo vou avisar também, ó. O que eu mais gosto de valorizar nas pessoas é o que elas têm de mais precioso, que é o tempo. Então, se tu for aluno do Audio Expert, não precisa assistir esse vídeo, tá? Porque lá no treinamento já tem tudo isso e de uma forma muito mais completa. Mas se tu não for aluno, não te preocupa. Fica comigo que hoje essa aula vai ser surreal. E esse foi mais um pedido dos membros lá do nosso grupo de estudos exclusivo do Whats. Lá eu passo conteúdo exclusivo, tu pode mandar teu som para pedir opiniões, fazer networking, divulgar equipamentos à venda, é só vantagens e é gratuito, tá? Não tem custo algum. Reverb e delay são efeitos de ambiência, certo? Não me diga! E o que muita gente esquece é que eles também precisam ser processados. Ah, mas eu nunca equalizo o reverb e tá soando bem. Olha, ou tu acha que tá soando bem, mas na verdade não tá, ou tu tá produzindo um som que não precisa de quase nada de ambiência, vai que tu tá fazendo um Red Hot cover, né? Ou tu tá usando um preset que já tá equalizado. Sim, a maioria dos reverbs possuem ajuste de EQ dentro deles. Quer fazer um teste? Ó, começa a trocar os presets de reverb e fica olhando como a curva do equalizador muda. Eu vou te mostrar isso aqui, ó, na prática. Ó, então, nesse projeto eu vou vir aqui nos efeitos, no Room, tá? Eu vou abrir um reverb aqui. Vou botar o Verb Suite da Slater Digital. Ó, só para mostrar exemplo, tá? Aqui eu abri, tá tudo flat, né? Eu vou começar a abrir os presets. Olha como começa a alterar a equalização aqui, ó. Então, cada preset tem a sua equalização. Se for pensar, né, os próprios tipos de reverb já tem uma equalização dentro deles, né? Se a gente pegar um plate, normalmente ele é bastante brilhoso. O roll, ele já é um pouco mais escuro. Então, cada reverb tem as suas características, né? Viu só como tem equalizador no reverb? E por que reverb e o delay precisam ser equalizados? Porque eles ocupam muito espaço na mix, mais até que muitos instrumentos. Pensa num reverb de batera. O batera toca na caixa, o som da caixa termina e o reverb continua. Olha o espaço que ele está ocupando. Então a gente precisa tratar ele como um instrumento na mix, né? Ele precisa ter o seu espaço. Quem é aluno do Audio Expert já sabe disso, né? Que a gente tem que imaginar uma mixagem com um monte de caixinhas, né? E que cada caixinha é uma região de frequências. E cada caixinha só cabe um instrumento. Como eu expliquei no vídeo de mixagem de bumbo e baixo, se temos uma caixinha de 100 Hz, ou a gente coloca o bumbo lá, ou o baixo, os dois não vão entrar. E o que seria isso na prática? Ó? Se eu der um ganho de 100 Hz no bumbo, por exemplo, eu não vou fazer isso no baixo porque raramente vai funcionar, né? E se quer saber mais sobre esse assunto de mix de bumbo e baixo, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, né? E pensando assim, que cada instrumento tem a sua caixinha, a gente tem que ter uma caixinha pro reverb e pro delay também. Então, por isso, a gente precisa equalizar o reverb e o delay, entendido? Então agora, vamos equalizar o reverb e o delay na prática. Eu vou compartilhar a minha tela de novo aqui, ó. Primeira coisa, ó, aqui nós temos um caminhão de possibilidades, né? Depende do estilo, do que a música pede e o principal, né? O gosto do artista ou do produtor, né? Mas o que eu vou te ensinar aqui são os conceitos e não as ferramentas em si, né? Só reforçando, ó, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior sobre reverb. Se não assistiu, pausa esse, assiste lá e depois volta aqui. É muito importante assistir aquele vídeo lá primeiro, né? Porque lá, naquele vídeo, eu ensino a escolher os reverbs, por exemplo, quando tu escolhe um room, um plate, um roll. Eu ensino a ajustar o tempo desse reverb. É um vídeo completaço, né? Então, esse som aqui, eu mixei recentemente.
Aí eu peguei esse projeto aqui, que é uma versão que ainda não estava mixada, né? Só abrindo um parênteses rápido aqui, ó. O meu fluxo de trabalho é assim, e de muitos produtores que eu tenho contato também trabalham assim. E acho que tu deveria trabalhar assim também para evitar dor de cabeça, né? Vamos dizer que o nome dessa música que estamos trabalhando é Amor, tá? Eu coloco Amor ali no nome do projeto, gravo a batera, termino a batera, já faço um salvar como e faço um Amor 2. Edito a batera ali e vou gravando o restante. Terminou as gravações, já faço um salvar como e vou escrevendo Amor 3. E edito o restante. Vou fazer a mix, faço um salvar como e aí escrevo Amor Mix. Aí já passo também esse projeto para 32 ou 64 bits, né? E se temos um grupo de backs, cordas, eu faço um submix ali, reduzo essas tracks para um estéreo e crio um novo projeto como um Mix 2, né? E eu envio para o cliente, e se ele pedir algum recall, eu faço um salvar como e escrevo ali Amor Mix 3. Por que isso? Ó? Porque qualquer coisa que eu precisar alterar algo, como edição ou até essa submix de backs, é só voltar no projeto anterior e exportar de novo. Aí depois de finalizado, tu pode fazer o backup dos primeiros das gravações ali e do último projeto, da mix que valeu, por exemplo, né? Mas fechando o parênteses e voltando pro reverb, eu vou dar o play aqui só para tu entender o estilo desse som aqui, ó. Então, é um som que está entre o pop e um worship, vamos dizer assim, né? Como esse som vai ser lançado logo, para não dar problemas, eu tirei a voz, tá? Primeiro caso aqui, eu quero adicionar um som de sala grande nessa batera. Apesar de eu já ter um som de room aqui, eu até vou solar o som desse room aqui. Ó, esse room, na verdade, seria os microfones de sala. Que quando eu capto a bateria, eu coloco uns microfones espalhados na sala para captar o som da sala como um todo, né? Ó. Viu só como dá a diferença? Esses microfones de sala, né? Realmente eles mudam o som da bateria, né? E esse room aqui, ele já tá com uma compressão, né? Então, que já traz essa ambiência pra cima. Eu não precisaria colocar reverb aqui, porque eu já tenho som de room, era só subir o volume desses microfones, né? Mas eu quero um som de sala maior, eu acho que esse som pede, eu quero um som de sala grande. Então eu vou adicionar um reverb na configuração de room nessa música. E como é o som de uma sala grande? Não tô falando de uma igreja, né? Tô falando de uma sala de um estúdio grande mesmo, né? É aquele som que o batera toca na caixa e o som fica tá, tudo embolado? Ou é aquele som que a cada batida dá um tá e morre? Para quem é aluno do Audio Expert e estudou os módulos de reverb e de acústica, sabe muito bem do que eu tô falando, né? Ó, uma sala bem projetada não tem reverb, tá? Que é aquela cauda no som, né? O que ela tem é um grande número de early reflections, que são aquelas reflexões primárias, que é só aquele impacto no som, é só aquelas primeiras reflexões e o som já morre, né? E como a gente faz para buscar esse som dentro de um plugin de reverb? Eu vou abrir um plugin aqui, eu vou abrir o Verb Switch da Slater, tá? Que foi o plugin que eu usei pro reverb dessa música aqui. Então aqui ele tá zerado, né? Eu abri o plugin agora. Então, se eu tenho esse som de sala grande na cabeça, eu vou buscar aqui na máquina, né? Eu já sei que é um som que tem impacto, né? Tem bastante reflexão e não tem aquela cauda no som. Então, o decay vai ser pequeno, né?
Tem um truque que era exclusivo dos alunos do Audio Expert, em que eu acabei falando lá no vídeo sobre reverbs, né? Mas se tu for aluno, não fica chateado não, né? Tu sabe que tu tá muito na vantagem, porque lá tem quase 400 aulas de puro conteúdo, conteúdos muito mais densos que até esse, né? Mas um norte para saber o tempo desse reverb é pegar o tempo de uma batida de caixa e outra e dividir pela metade, né? Eu vou relembrar isso aqui na prática, né? Vou fechar aqui. Eu vou vir aqui no canal da caixa. Ó, a régua do projeto aqui tá para compassos, né? Mas aqui dentro eu deixei por tempo. Então eu pego uma batida de caixa para outra. 2.2. Então eu posso vir aqui no reverb. 2.2, então eu venho aqui no reverb e coloco 1.1. E como já é um reverb bem curtinho, o pré-delay eu vou deixar curto também, né? O pré-delay é interessante deixar um pouco, porque o pré-delay é o tempo que demora para começar o reverb. Ou seja, é o tempo que leva do som original entre o som com reverb. E como já é um reverb curtinho, se eu botar muito pré-delay, ele vai perder o efeito do reverb curto, que ele vai demorar para acionar, né? Então eu acredito aqui, ó, uns 15 milissegundos já tá mais que bom, né? E claro, tem como calcular esses tempos todos pelo BPM da música também, né? É só pegar 60 vezes 1000 e dividir pelo BPM. Eu vou até abrir a calculadora aqui, ó, pra te mostrar na prática e tu aprender de vez a achar o tempo dos reverbs, ó. Ó, abri a calculadora aqui. Esse som tá em 160 porque ele tá dobrado, né? Quem é batera sabe, né? Gravar em 80 sem estar dobrado é chatinho, né? Então, o BPM original seria 80, eu vou pegar 60 vezes 1000 e vou dividir por 80. Então, 750 já seria um norte para o tempo de reverb dessa música, né? E por que isso funciona tão bem, ó? Porque vai ser o tempo de reverb de uma batida de caixa para outra. O batera vai tocar na caixa, vai vir o reverb e ele vai terminar antes da próxima batida. Então o reverb vai preencher certinho o espaço na música, né? Como eu falei, não é regra, mas é um belo norte. Errado não vai dar, né? Fica tranquilo. É claro, tudo vai depender da divisão que tá a levada da batera, né? Por exemplo, 750, tá? Mas eu posso fazer vezes 2, por exemplo, em 1500, ou botar mais 750... 2.2, que foi o valor que a gente achou antes, lembra? Que 2.2 eu botei em 1.1. Então, claro, tudo depende da divisão, né? Mas se eu deixar, por exemplo, ó, 750, tá? Isso aqui seria a mesma coisa por um delay, por exemplo, né? Se eu quero deixar em C mínima, que seria aquele 1 por 1, né? Seria 750, mínima 1 por 2, seria o dobro, 1500. Colcheia 1 por 4, 375. Semicolcheia 1 por 8, seria 187.5. Eu consigo calcular isso de cabeça porque eu tô acostumado a fazer isso, né? Então, voltando por um aqui, ó. Como eu quero uma sala já com mais ataque, né? Eu vou deixar o ataque um pouco já mais acentuado aqui, né? Aqui o pré-delay, eu já falei antes, né? Eu vou deixar ele curtinho, tá? Eu nunca trabalho com pré-delay zero. Realmente, eu não me lembro de trabalhar com pré-delay zero. Eu acho muito ruim. Eu gosto de separar o som original do som do reverb, né? Mas por ser um reverb muito curto, como a gente está usando aqui, eu vou deixar um pré-delay também bem curto, né? Aqui tem os ajustes de equalizador, tá? Eu vou até desligar o equalizador. Eu não vou usar esse equalizador aqui. Poderia usar, mas eu não vou usar. Eu vou abrir um plugin externo de equalização para te mostrar isso na prática, como funciona, né? Tá, eu vou abrir o equalizador nativo, tá? Vou vir aqui no canal do Room e vou abrir o equalizador nativo do Cubase aqui nesse caso. Pode usar o equalizador que quiser aí, tá? Normalmente, numa mix mesmo, eu acabo usando os da SSL, tá? Eu acho bem legal pra isso, porque normalmente, nesse tipo de reverb, eu trabalho bastante os agudos, e os agudos em si, os SSL funcionam muito bem, né? Eles funcionam bem legal, assim. Assim como o Pultec também, o Pultec é muito legal pra isso. Mas aqui, por fim de didática, tá? Pode usar esse equalizador também, vai dar um resultado bem legal, tá? Fica tranquilo. Lembrando que com esse reverb eu quero simular um som de uma sala real, uma sala grande, né? Com esse reverb eu quero adicionar profundidade, né? Então alguns elementos que eu quero que apareçam mais no fundo da mix, eu vou colocar um pouco desse room, como caixa de batera, algum violão, back, cordas. E como é um reverb bem curtinho, ele vai dar aquele tá e morre. Tu concorda que vai ser difícil destacar esse reverb em todo aquele bolo de instrumentos? E como tu vai destacar esse reverb?
Se tu for aluno do Audio Expert, tu vai saber, ó. É dando um boost naquela região que o nosso ouvido é mais sensível, que é onde? Nos agudos. Então, vamos adicionar agudos, tá? Ó, o que eu vou mandar agora para esse room aqui são os canais de sala da batera e a caixa, tá? Só isso. Eu vou mandar os rooms e a caixa. Vou dar o play aqui. Percebeu no tempo do reverb como funciona essa técnica? O batera toca, dá aquela cauda no som e morre. Presta atenção. Então agora, vamos equalizar esse room aqui. Para ele se destacar bastante, eu tô, nesse caso, dando bastante ganho nesse room aqui, mas não é isso que eu quero, tá? Porque ele vai acabar embolando a mix. Eu vou deixar ele alto agora para me escutar o que eu tô fazendo, mas depois eu vou deixar ele dentro do instrumental, tá? O que eu vou fazer aqui vai ser um shelving, tá? Eu vou dar bastante ganho. Agora eu quero que tu venha aqui nos comentários e diz se não dá resultado essa equalização, né? É outra coisa, ó, com o mesmo volume, olha a diferença, só esse boost nos agudos, ó, como nosso ouvido é sensível nessa região de frequências, ó. E eu gosto também de filtrar os graves. O reverb nos graves costuma embolar bastante, né? É até porque eu tô colocando os microfones de room da bateria nesse reverb, né? E esses mic estão captando bastante o bumbo, né? Então eu também dou uma segurada nos graves, tá? E como muitos instrumentos e frequências fundamentais e o corpo desses instrumentos estão ali na região de 200, 250, eu vou dar uma pequena atenuada nessa região no reverb para abrir espaço para os outros instrumentos. Vou mostrar na prática aqui, ó. E o high pass também é bacana, né? Beleza, agora eu vou ficar dando play com e sem essa equalização. Bacana, né? É tanta diferença que eu tive que atenuar bastante o volume de saída do reverb, né? Porque ele se destacou demais, né? E quanto menos volume eu preciso dar para algum elemento se destacar na mixagem, melhor, porque assim eu estou liberando espaço para outros elementos, né? Quanto mais volume eu preciso dar, mais espaço eu estou ocupando, afetando também o volume lá na masterização final. Aí a gente já entra em outro assunto, daí fica para outro vídeo, né? E eu até já fiz vídeo sobre isso, né? Que é buscando volume na master, né? E uma das técnicas para buscar volume na master é isso, né? É fazendo um encaixe de frequência certinho. Assim a gente precisa dar pouco ganho em cada elemento, a gente deixa um espaço para a master respirar, né? E a gente não sufoca aquele limiter final, né? E agora, vamos colocar um reverb longo para voz, né? Caso queira saber como eu ajusto um reverb para voz e instrumentos solos, assiste o vídeo depois sobre o reverb. Eu vou deixar o link aqui na descrição, né? Mas reverb de voz, assim como delay, qualquer efeito que vamos usar na voz, né? Já temos que pensar um pouco diferente, né? Tudo que eu falei aqui é válido, tá? Talvez tirar ali um pouco da região que embola, como 250, filtrar os graves. Mas tu precisa ter muita atenção nos agudos desse reverb. Principalmente se tu for usar um reverb plate, que é lindo para voz, né? Mas o plate tem bastante agudos e isso é muito, muito desagradável se a voz ficar reverberando o S. É a mesma coisa pro delay, né? Se aquele S ficar repetindo na voz, é muito desagradável, né? Então, se eu deixar o EQ do reverb da voz assim, ele vai reverberar muito esse S da voz. Então, nesse reverb de voz, eu gosto de atenuar um pouco a região ali dos S, que seria em torno de 3 a 5K, né? Vou mostrar aqui. Aqui não tem muita regra, né?
Vai depender do teu cantor ou cantora aí, né? Mas eu quase sempre atenuo os agudos dos reverbs e delays que vão pra voz, né? Outra dica de equalização de delay é se tu quer aquele som de radinho, repetindo, sabe? É um som bem bacana, né? Aí é só vir no canal do delay e colocar um filtro, por exemplo, em... Apagar aqui. Coloca um filtro em 300, por exemplo, né? Um high pass e um low pass ali, talvez em 2K, 1K, 3K. Aí teria que testar, né? Mais ou menos assim. Faça essa equalização do delay, ele fica repetindo com aquele som de radinho. É bem legal, né? E caso ainda queira deixar esse delay mais vintage, pode adicionar também um plugin de tape nesse canal do delay, né? Eu faço isso direto. Aqui, a criatividade que manda, né? Aqui o céu é limite, né? Sacou como equalizar o reverb e o delay transforma completamente a tua mix? É isso que separa um som profissional de um som amador, né? E olha, isso não é nem 1% dos truques que eu ensino lá no Audio Expert, né? Lá no treinamento, e sim, não é um curso, é um treinamento completaço, né? Tu aprende tudo, desde acústica até mixagem e masterização avançada, né? E até o lado de music business, né? Tem meu suporte individual e por isso as vagas são limitadas. Então, já acessa o link que está aqui na descrição e fixado nos comentários. Se não tiver vaga agora, deixa o teu e-mail, o teu WhatsApp, que eu mesmo vou te avisar quando abrir as vagas, beleza? E é claro, se tu curtiu esse conteúdo, deixa aquele like e se inscreve no canal, né? E compartilhe esse vídeo com algum amigo que precisa ouvir isso, né? E assim, esse tipo de vídeo dá bastante trabalho e bastante custo também, porque eu tenho que deixar de fazer umas outras coisas para gravar os vídeos e tem todo o custo da edição, das thumbs, e eu preciso terceirizar isso, e as pessoas também precisam ir no supermercado, então envolve custo. Então se puder me ajudar com o valeu, pode ser qualquer valor mesmo. Mas se não puder, bem tranquilo, tá? Ajude dando like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo com os amigos. É assim que o nosso canal cresce. Sim, não é o meu canal, é o nosso canal. Até porque a sugestão de conteúdo desses vídeos vem dos inscritos e dos membros lá do nosso grupo do WhatsApp. Outra dica da hora que faz os teus efeitos se destacarem é a automação. Deixa eu fazer um teste contigo aí, ó. O que tu tá fazendo nesse momento que tá assistindo esse vídeo? Tá fazendo outra atividade junto? Não deveria, né? Mas vamos supor que tu esteja sentado me assistindo, né? E se eu te falar agora, consegue sentir a bunda encostada na cadeira? Tu vai dizer que sim, né? Consegue sentir o teu pé encostando no chão? Tu vai dizer que sim. Consegue sentir o tecido da tua calça encostando nas pernas? Tu vai dizer que sim. Mas tá sentindo só porque eu te falei. E tu voltou o teu foco para isso. Por que tu não fica sentindo isso o tempo todo? Porque o nosso cérebro tem filtro. Imagina se tu ficasse sentindo tudo isso ao mesmo tempo. Tu ia pirar, né? Com a música é a mesma coisa. Tu não vai prestar atenção no bumbo e na voz ao mesmo tempo. Esquece isso. O cérebro de uma pessoa que não tá tão ligada assim à música vai estar prestando atenção na voz e no instrumento solo e no resto ali um pouquinho de vez em quando, né? O músico, quando escuta uma música, o nosso cérebro fica assim, ó, informações o tempo todo. Ele presta atenção na voz, logo já manda pro baixo, agora aquele riff de guitarra, é aquela virada de batera com sonzão. Então, pra gente perceber que tem um sonzão de batera ali, por exemplo, em algum momento, destaque ela. Numa virada ali, aumenta um pouco o volume dela, pro nosso cérebro entender, ó, tem um sonzão de batera ali. E com reverbs e delays, a mesma coisa. Não precisa deixar os efeitos em destaque a música toda. Pode deixar eles mais tímidos ali e em alguns momentos destaque o reverb e o delay, como em final de frases, por exemplo. E como a gente faz isso? Temos duas maneiras, né? Uma com automação, tá? Que seria pilotar o fader ali dos efeitos, ou compressão sidechain. Coloca um compressor no canal do reverb ou delay e toda vez que a voz entra, o compressor atua abaixando o volume desse efeito. Terminou de cantar, para de comprimir, os efeitos saltam de volume. Se quer saber como se aplica esse efeito de sidechain e muitas outras técnicas usando o sidechain, assista esse próximo vídeo.